Olá, como é que você está? Pastor Sauro falando aqui, Mente e Coração, o seu programa semanal e agora a nossa versão podcast para intercalar com aqueles temas que a gente conversa toda sexta-feira às 9 horas, temas relacionados à saúde mental, qualidade de vida e espiritualidade também. Como é que você está? Pode ser feito talvez em dois âmbitos. Como é que está a sua vida fora aí dentro da sua cabeça, né? Fora da sua cabeça, como é que tá? A família tá feliz, tá bem, você tá olhando só notícias boas na internet, parece que os passarinhos estão cantando melhor do que nunca, as borboletas estão voando, ou fora de você tá um completo caos. Como é que tá? Mas uma pergunta mais importante ainda, independente se sua vida está um caos, você está cercado de tristeza, de desespero ou de felicidade e alegria, como é que está você aí dentro? É um lago plácido? É um mar revolto? Como é que está seu mundo interior? Eu estou aqui com o João, né? João, pastor, psicólogo, psicanalista. Vocês já conheceram ele no último podcast. Então, se você quiser saber um pouquinho mais sobre a vida dele, assiste o último programa, que está muito bom, aliás. Legal. E agora para um segundo papo, né, João? Um papo sobre mundo interior. Mundo interior é uma expressão que eu tenho utilizado na igreja, mas por ignorância e falta de informação como psicólogo, psicanalista, terapeuta, enfim. Como eu não tenho formação na área, já falei isso, me pareceu que essa expressão usada num livro antigo que eu li uma vez era apropriada. Um mundo que tem aqui dentro da gente e o mundo que tem fora. E que nem sempre eles estão de acordo sobre o clima, né? Pode estar uma tempestade lá fora e um ensolarado aqui dentro ou uma tempestade aqui dentro, apesar de um sol lá fora. Esse mundo interior, ele tem nome na psicologia, ele faz sentido. Como que é essa visão desse mundo interior que a gente vive que nem sempre está harmonioso com o mundo lá fora? A gente pode falar no mundo interno, o nosso mundo interno, onde nós vamos nos deparar. Se a gente olhar para a psicanálise, a gente vai ver que a gente tem uma compreensão do mundo interno, mas tem algo muito maior que isso que envolve as questões inconscientes. E então foi uma colocação de Freud no passado e que deixa mais instigante ainda para quem gosta de vagar por esses caminhos do mundo interno, né? Então, no mundo interno tem um universo, um microcosmos ali que eu não estou plenamente consciente dele, e uma outra parte desse mundo interno que eu sou mais consciente. Sim, perfeitamente. Isso. As duas interagem ou uma é mais forte que a outra? Como é que funciona a dinâmica entre esses dois? Se pudesse simplificar para a gente. Se você pegar a parte da psicanálise, você vai ver o ego, o superego e o id, né? É interessante a gente colocar de uma forma muito resumida de que o id é o desejo que você tem pela vida, em busca de prazeres. Então, o id ele está sempre provocando você a buscar prazer em tudo que você quer. O superego é aquilo que a gente foi entendendo no contato com as regras e com as leis. E o ego, ele fica ali no meio termo, tentando negociar com os dois, de tal maneira que nenhum fique ferido. Ele é o mediador. Ele é o mediador. Né? Não brigue em crianças, isso, é esse que fala isso. Isso, então entra nesse aspecto. Agora, se nós estamos falando de mundo interno, nós estamos falando de um mundo diferenciado do que aparece. Então, nós temos um mundo, obviamente, da vida pública e da vida privada. E isso também se aplica à nossa questão interna e externa da nossa vida pessoal. Né? Quer dizer, você, no mundo público,
você se comporta de uma maneira como a etiqueta cultural dá a oportunidade de você fazê-lo, né? E o mundo privado, então você pode ser você mesmo. Você pode tratar com você mesmo do jeito que você é, né? Nesse mundo privado. Então, para isso, são esses mundos que tentam se equilibrar na nossa vida pessoal. Então, agora, o mundo interno não é um mundo totalmente sabido. Então, é um mundo também cheio de surpresas. A nossa mente é cheia de mistérios, vamos dizer assim. Então, entra a questão da necessidade de um conhecimento pessoal, a partir da psicologia, que é justamente como que eu trato com esses dois universos na minha vida pessoal. Então, você passa também a fazer negociações de como que você vai tratar com o mundo que está aí à sua frente, mas com aquelas as questões internas que você foi assimilando ao longo do tempo na sua vivência pessoal. Como é que você vai trabalhar essas questões? Talvez fique um tanto complexo, porque a mente é uma mente complexa. Né? Se você for olhar a questão da mente, a descrição da mente é o lado cognitivo, é o lado da atenção, é a memória, os pensamentos, né? Então, esse de um ponto de vista, se você pega a filosofia, você pega o mundo consciente e o inconsciente, né? Então, tem toda essa complexidade que é fabulosa. A gente pensar num Deus que trouxe essas particularidades tão instigantes para a nossa vida ao mergulharmos na mente humana, né? E eu posso, apesar desses mistérios, eu posso conscientemente tomar atitudes que melhorem o meu bem-estar, eu, comigo mesmo, a despeito do mundo e a despeito do inconsciente. Por que eu estou perguntando isso? Às vezes não, com muita frequência, chegam para mim pessoas, e isso foge da minha alçada, é quando eu procuro um profissional, né, indico um profissional, onde a pessoa não sabe por que, por dentro, ela se sente caótica, desesperada, mesmo que ela olhe ao redor e está tudo aparentemente pacífico. Não tem tempestade, não tem nada fora de ordem, mas por dentro ela se sente assim e ela não consegue mudar isso. Eu sei que tem a questão mais voltada para patologia, né? Então, você tem inúmeras síndromes hoje, né? Pânico, crise de ansiedade e tudo mais, mas eu não falo desse ponto. Esse ponto a gente já sabe. Procure um profissional, procure um psiquiatra, veja se há necessidade de remédio, né? Não use o remédio como muleta, mas teve um entrevistado aqui que ele falou uma coisa bem interessante, aqui jogando para a nossa conversa. Ele falou assim, é como se a vida fosse um ringue e uma pessoa saudável partisse para a luta. Ela está lá na luta da vida. Alguém doente, mentalmente doente, o corpo não ajuda. Então, ela vai ali para o corner, né? Antes no bater do sino, ela vai para o corner e ela é cercada por um profissional, ela é cercada por parentes que ajudam essa pessoa, a se recuperar. Quando ela se recupera, o que seria ali ministração de remédios, terapia e tudo mais, mas quando ela se sente melhor, o melhor é eu vou voltar para o ringue da vida. Então ele diz assim, não é não ter ansiedade, não é não ter medo, não é não ficar triste ou deprimido, é você conseguir reagir a isso. A doença te rouba as forças para fazer isso. Então tem esse âmbito. Mas mesmo assim, eu vejo em pessoas que se consideram saudáveis, né? Não sou aquele lá que está precisando de remédio, é o que as pessoas muitas vezes pensam. Essas pessoas,
elas no fundo vivem uma vida de ansiedade, vivem uma vida caótica, pensamentos acelerados e tudo mais. A impressão que eu tenho é que não há barreiras nem crivos do mundo lá fora. Entra com tudo. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa da igreja e ela falando da grande ansiedade que ela tinha por causa da guerra na Ucrânia. O que não me causa a mesma ansiedade, me causa preocupação. Eu estou olhando lá a notícia, depois eu vou pagar boleto, vou pegar fila, Ela ocupou a cabeça com aquilo. E ela falar das noites de sono que ela não tem mais, pensando na guerra que está lá e que pode chegar aqui. Mas ela não sabe como, ela não sabe por quê, ela só tem essa sensação de medo. E a impressão que eu tenho é que aqueles crivos, sabe, que a gente tem de arrazoar as coisas, essa pessoa não tinha. Entrava aquele caos da Ucrânia, as bombas explodiam na cabeça dela, os gritos de horror aconteciam na cabeça dela. Por que isso? Por que isso está acontecendo? Na minha impressão, mais do que eu me lembro que acontecia antes. Aí eu acho que entra num aspecto muito importante da nossa vida. A questão do filtro. Né? Até onde é problema meu, até onde é problema do outro. Até onde o problema do outro pode me afetar e até onde eu posso influir no problema do outro. Então vamos partir do princípio cristão. Nós como cristãos, vendo a guerra é sempre horroroso, o sofrimento que traz para as pessoas, e tanto para quem está na guerra como quem está longe, como você próprio falou, né? Mas tem que ter esse filtro de saber até onde eu vou nisso daqui. Como cristão, eu vou orar. Vou pedir a Deus para que pacifique os ânimos lá e a gente possa ver um mundo melhor. Embora a gente veja justamente o contrário. Um mundo vivendo uma decadência cada vez maior, né? Vamos pensar no terapeuta. Quando que ele pode tratar com a vida de outra pessoa que está trazendo problemas ali para o consultório? É a partir do momento que ele fala, esse problema não é meu, esse problema é seu. Chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram não funciona dentro do consultório. O outro está chorando, mas você mantém a linha. Você mantém uma postura que é justamente a postura de passar uma certa experiência de que através daquele dos cursos que você fez, você tem ferramentas para ser auxílio para aquela pessoa, para você não afundar com essa pessoa nos problemas que ela está vivendo. Chorar com os que choram não é adoecer junto. Não é adoecer junto. Então... Porque aí são dois que vão precisar de ajuda, né? Sim, porque daí acabou, não tem o que fazer a partir desse momento. Eu não sei nadar, o outro tá afogando, eu me jogo, são dois afogando. Dois morrendo juntos. Então, em relação ao mundo, ao mundo que a gente fala, quer dizer, ao exterior, ao mundo externo, da mesma forma isso deve funcionar, né? Eu lembrei, enquanto você ia falando, da palavra adaptabilidade. Quem são as pessoas que podem ter uma melhor qualidade de vida? São as pessoas que têm um poder de adaptação crítico. Não significa que é a pessoa camaleão que vai se misturando ao meio à medida que as demandas vêm vindo. Não. É um olhar crítico, mas ao mesmo tempo buscando um lugar de conforto, um lugar confortável onde eu possa ficar sem atrapalhar a vida do outro, sem criar problema para a vida do outro, sem criar problema para mim mesmo. Quando você pega uma pessoa em adoecimento mental, uma das primeiras coisas que aparecem é justamente a perda dessa perspectiva de adaptabilidade. Ele já não vai ficar mais dentro de casa, ele já não vai mais tomar banho, ele não tem horário para comer, não se importa com que tipo de comida que ele come, né? Então, eu creio que como nós podemos caminhar para uma saúde mental maior, é justamente tendo esse autocontrole, né?
de como eu posso, que lugar eu posso ocupar em que eu possa me sentir confortável e dê conforto para os outros também. Mas falo uma coisa que eu acho que é fundamental nos dias de hoje. Quando se fala em mente, nós não podemos falar na mente hoje como o cérebro, como aquilo que emana do nosso mundo interno. Nós somos seres híbridos nos dias de hoje. Por quê? Porque eu tenho o meu celular, eu tenho o meu aparelho de mídia, que é uma mente a mais. Então, para tudo eu recorro... É uma extensão... É uma extensão do nosso cérebro. É uma extensão da nossa mente. Fantástico isso, desculpa, só para eu não perder. Se é uma extensão, eu projeto ali a memória, né, valores, é mais ou menos isso que você está tentando dizer? Isso. Ok, eu estou avaliando isso num caminho de ida, mas se tem uma conexão lá também é um caminho de volta. A avenida que eu abri para projetar lá também é para de lá para cá. Sim. Seria isso? Sim, e justamente isso, e eu acrescento o seguinte, então a nossa mente hoje é uma mente encharcada com informações, né? A guerra na Ucrânia, você pega as questões políticas do país, você tem muito mais acesso a informações e isso te empodera e às vezes te leva para um descaminho, inclusive, né? Com a licença de vocês, vamos pegar a questão política que nós vivenciamos e de alguma forma está presente nos dias de hoje, né? Essa chamada polarização, né? Onde você se julga no direito de escolher determinado lado da política, mas não é simplesmente ter conhecimento do assunto e poder opinar sobre o assunto. Você quer submeter o outro a pensar como você próprio pensa, né? Então, nós temos dois mundos contrastantes hoje na política mundial, eu creio, né? Se é que a gente pode dizer assim, essa questão de uma polarização que traz justamente esse encharcamento da mente a um enriquecimento, por um lado, da nossa vida, e bendita a mídia que hoje está à nossa disposição, mas o quanto ela, sem filtro, né, ela pode trazer prejuízo e até tragédia para a vida das pessoas. Então, João, eu estava no centro de Campinas esses dias e aconteceu uma coisa que nunca tinha acontecido comigo por causa dessa polarização. Tinha um homem que guarda carros ali no centro, orienta, né? Você dá um trocado para ele, com colete e tudo. E ele deu a orientação, vai, dá ré, tá? Parei o carro. Quando eu saí do carro, ele veio incisivo, né? Sem bom dia, sem boa tarde, sem nada. Em quem que você votou? Falei, não, eu não vou falar em que eu votei. E eu demorei, teve um delay, assim, da novidade, né? Alguém te abordar dessa maneira. Fiquei num delay meio confuso. Falei, não, quem que você votou? Não vou falar. Você tem cara de que votou no Lula, porque provavelmente ele deve ter votado no Bolsonaro na época. Você tem cara de que votou no Lula. Eu sei como que é seu tipo. A liberdade do cara... Assim, para dar bom dia, talvez ele não tomasse essa liberdade, mas eu fiquei impressionado com aquilo de como o mundo ficou curto para ele. De repente, eu era um inimigo ao alcance da baioneta dele e ele defendia um cara chamado o presidente, ex-presidente, que ele tinha votado, e o cara que ele defendia podia ter sido outro, podia ter sido o Lula, enfim, mas no caso era o Bolsonaro. E ele estava disposto, e eu não sei se ele teria essa disposição para um parente dele, a me confrontar e a entrar no embate comigo por um homem que sequer sabe da existência dele. Eu falei, mas eu fiquei com aquilo o dia todo assim, pensando, mas que impressionante, que chocante. Sempre é assim, ou é uma novidade do nosso tempo?
o estranho, o que deveria ser desconhecido, distante, a gente deveria ter um crivo maior, se torna íntimo. Lá dentro de mim mexe comigo. E o que é próximo, que eu convivo, é um estranho, um desconhecido, tá longe. Porque eu estava mais perto do que o presidente, o candidato que ele votou. Eu sou o conterrâneo dele, eu moro na mesma cidade. A gente está trocando uma experiência ali que pode ser uma experiência boa. Obrigado por você ter me ajudado. Não há de quê. Aí eu dou o trocado e ficamos ambos felizes. Aquilo foi colocado por terra em nome de uma bandeira e de uma pessoa que ele não conhece. E duvido muito que ele conseguiria elaborar aquilo. Não, porque na verdade eu sou de direita e segundo aquele autor... Não, era a pessoa. Aquele candidato tem um lugar na vida dele, lá dentro, conquistado, talvez nem pelo pai dele, conquistou um destaque tão grande. É assim que funciona a nossa mente. São perigos desde tempos idos. Ou é coisa de hoje? Como que funciona isso? Eu gostaria de continuar falando nesse assunto e já tento responder o que você perguntou. Na verdade, eu vejo assim como uma quebra de hierarquia que o mundo teve com a chegada justamente desses poderes midiáticos. Com essa expansão, vamos dizer assim, de visão que nós recebemos, ainda que ela seja de superfície, mas ela é importante, as pessoas não estão sabendo lidar com essa situação. A quebra de hierarquia, eu vejo assim, que isso entrou na nossa vida, demonstrando um poder, então, na questão científica, assim, assombrosa. É inimaginável o que nós estamos vivendo, ou seria inimaginável a gente pensar esse mundo que nós estamos vivendo hoje. Né? Eu me lembro que eu morava em Tatuí, eu sou nascido lá, e a maior novidade para nós era um mecânico. Ele tinha um telefone, ele comprou não sei quantos metros de fio para pôr naquele telefone antigo de discagem, né? E ele saía na rua e ficava conversando na calçada com as outras pessoas. Para a gente era uma coisa assim absurda. O astronauta na Lua, praticamente. E chegar onde nós chegamos, então isso realmente traz aquilo que eu falei, que é um empoderamento do ser humano que ele não imaginava que ele fosse chegar nesse lugar. Quebra de hierarquia. Deus cai. Deus cai do topo. Agora eu posso... Deus caiu do topo. A religiosidade, a vida eclesiástica, ela perdeu espaço justamente para uma divinização dessas ofertas que a própria mídia oferece. E nesse caso especificamente, a política ganhou veios de religiosidade. Então, o fanatismo é imenso, e um fanatismo que não é bom de nenhum jeito, mas vamos usar o exemplo assim, eu nunca vi um grupo tão grande de pessoas, dentro e fora da igreja, tão fanatizados com Cristo, quanto a fanatização com a política que nós estamos vendo no nosso país. Né? Então, o perigo da questão daquilo que nós estamos usando hoje é justamente a questão da falta do filtro. Né? Agora, respondendo a sua pergunta anterior, aí entram as questões da nossa vida interna. Então, pessoas persecutórias, por exemplo, que já têm traços persecutórios. Ela não é uma pessoa que tenha determinado tipo de doença mental, vamos falar assim, de patologia mental. Mas ela tem traços. É um traço de personalidade? Um traço presente na vida dela, pode falar traço de personalidade, vamos dizer assim, já tem de uma uma maneira mais para aquilo. simples.
Então, diante de uma situação como essa que nós estamos vivendo, essa persecutoriedade ela vai se manifestar. E ela vai tomar partido também. E vai trazer aí pode caminhar para um adoecimento maior dessa pessoa. Porque o que era traço pode se tornar um risco, vamos dizer assim, que corre indefinidamente. Um modus operandi constante, Sim, estabelecido. Constante, um piloto automático, vamos dizer assim, que vai, né? Então, todos nós temos essas questões, cada um tem os seus traços doentios e que eles podem se manifestar de uma maneira, então, a prejuízo do sujeito diante desse encharcamento que nós vamos recebendo na nossa vida mental. Quando se fala, por exemplo, a questão, quando você falou para a gente falar sobre mente e coração, me veio à mente o Salmo de número 16, né? Onde fala que Deus nos aconselha. E depois, procurando um pouquinho mais lá, quando se fala em coração, topograficamente, metaforicamente, então, a topografia metafórica que é oferecida ali é que existe um local na nossa mente onde Deus fala conosco. É um quartinho especial em que ele fala conosco, um acesso ao templo, um compartimento especial onde Deus fala conosco. Né? E fala das mais variadas formas. Então, a oração é quando eu falo com ele, mas ele tem essa fala diária conosco. Dormindo ou acordado, ele fala ao nosso coração, né? Que seria o rim, né? Na linguagem original lá do hebraico, né? Onde ele segreda aos nossos ouvidos aquilo que ele quer, aquilo que ele deseja para a nossa vida pessoal. Então, é ali onde ele traz o conforto, ali onde ele estimula a gente a determinadas situações e tudo mais, mas não é uma linguagem que você tem poder sobre ela, vamos dizer assim, no sentido dela ser clara e objetiva, tanto quanto a nossa fala comum. Né? Então, vamos dizer assim, é uma linguagem identificada e discernida através da fé, né? E que ela chega à nossa consciência. E eu posso exercitá-la pela oração? Eu acho que, eu creio que aquilo que Deus fala conosco nesse quartinho especial, ele vem para o lado consciente e essa compreensão nossa nos ajuda, então, no trajeto na trajetória da nossa vida, né? Mas por que eu estou falando isso? Justamente porque esse encharcamento que nós vivemos hoje, a nossa mente é povoada por muitas vozes, onde a voz de Deus é apenas uma a mais dentro de todo esse contexto. A não ser nesse quartinho. A não ser esse quartinho. Ele continua falando, mas as nossas preocupações, o nosso exercício diário do uso da mídia pode trazer obscurecimento ou falta de reflexão daquilo que ele está falando para a minha vida e que pode trazer melhor qualidade de vida espiritual que vai refletir na minha vida pessoal, né? Então, às vezes a gente faz essas distinções que soam mal, porque a gente tem que pensar na integralidade do ser, né? Mas, de alguma forma, nós somos afetados, então, por essa mídia hoje, de alguma forma, estancando a fala de Deus, muitas vezes, para nossa... Não que ele deixe de falar, ele continua falando, mas nem sempre nós estamos, então, à disposição para ouvir. Então, nós estamos falando, muitas vezes, na igreja, e nós não conseguimos... as pessoas que estão nos ouvindo não conseguem deixar de olhar o celular, dar uma olhada, pelo menos, o que chegou, o que está havendo ali,
né? Então, a nossa mente hoje também é uma mente extremamente dispersa. Me parece que a gente teria que fazer mudanças, assim, profundas no jeito que a gente vive. Porque você falando já me veio à mente assim, tem muitas vozes, né? E se eu tentar silenciar essas vozes? Então, desligo o celular, a internet, TV, vou ficar tranquilo, né? Só que elas não cessam logo de cara, né? Fica aqueles ecos das vozes, né? Não é à toa que a gente desliga o celular, mas fica pensando no... E a impressão que eu tenho é que a gente demora um tempo até realmente esquecer o celular, né? Não é assim, vou desligar ele agora e automaticamente eu viro uma chavinha, já estou no quartinho com Deus, conscientemente. Mas quem tem esse tempo de, deixa eu ir para o mato, no meio da natureza, uma semana, deixando a rotina. Não são tantas pessoas assim que têm isso, né? Uhum. E eu percebo uma desistência não declarada da fé entre crentes, atendendo eles. Então, por exemplo, eu atendo algumas pessoas que estão ansiosas e ela mesma responde os versículos necessários, né? Principalmente ali Filipenses, né? Não andeis ansiosos por coisa alguma. E aí ele fala que através da oração, das súplicas de graça, né? Nós receberíamos a paz que excede todo conhecimento. Eles recitam isso. Aí eu pergunto assim, e você tem orado nesse sentido? Já orei, mas está aqui dentro. E tem uma ponte aí que a pessoa não tem coragem de fazer a ligação, que é, ali naquele texto é uma promessa, e a paz que excede todo entendimento, claro, não é uma paz do sedativo, não é uma paz do entretenimento, né? Não é esse tipo, é um outro tipo de paz, mas vai ter uma paz. A paz que excede entendimento vai ser dada para você. Se você cumprir, se você estiver nessa trilha para o quarto, né? Uhum. E a ponte a ser feita ali é por que eu tenho orado, mas eu tenho ficado ansioso assim mesmo? O que está ali embaixo, me parece, mas não é dito, a verdade é que isso não funciona. Orar não funciona. Deus não vai fazer nada a esse respeito. Então, eu estou procurando uma outra resposta. Então, já cumpri o ritual, já fiz o que deveria ser feito. E aí eu percebo muita impaciência, do tipo, ele quer a efetividade de um Rivotril. Então, eu botei debaixo da língua o versículo e, de repente, meus problemas sumiram e eu estou sedado. E aí ele transporta essa expectativa para a espiritualidade. A espiritualidade tem que funcionar como um comprimido faixa preta e que me dê imediato. Então é uma bagunça assim na cabeça da pessoa e a vontade que às vezes me dá fala aí, fala o que está no seu coração. Fala que você já desistiu de conversar com Deus sobre ansiedade. E aí esse é o ponto. Algumas pessoas com quem eu tenho conversado, eu percebo essa desistência. Eu nem falo mais de ansiedade com Deus, porque nada vai acontecer. Então, isso não é dito, mas a verdade é que esse assunto não é mais trazido para o quarto de oração ou para o jardim de oração, porque a pessoa não acredita mais. Então, há uma desilusão ali com Deus, na relação com Deus. Há um desespero por causa do mundo, que continua gerando pressão. E há uma frustração enorme consigo mesmo de, poxa, eu não estou sabendo lidar com isso, a vida está ficando desesperada e eu sou crente, eu não devia estar assim. Tem um processo onde dá para... Qual que é a sua orientação para quem está nessa encruzilhada? Sou crente, não tenho paz. Já nem falo mais com Deus, porque no fundo, apesar de eu não admitir, eu acho que ele não está nem aí. O que eu faço? Como tá vindo essas informações todas, e aí? Como é que eu fico? Vou mais na igreja? Não falto a Santa Ceia? Entro no ministério? O que eu faço? Sim. Então, a gente precisa também diferenciar a questão das ansiedades. Nem sempre nós sabemos a causa das ansiedades. Aí é que está. Por que nós vamos para um psicólogo? Por que nós vamos num terapeuta? É justamente porque há causas não sabidas, né?
e que estão trazendo consequência para a minha vida nos dias de hoje. Então, logicamente, você está falando com uma pessoa que olha e gosta de olhar esse lado, a psicologia e a psicanálise, principalmente a psicanálise, ela vai trabalhar as questões primitivas do indivíduo. Então, vamos pegar a família de onde ele veio e principalmente o ambiente mais importante na vida do indivíduo, que é a mãe, desde a tenra infância. Desde antes, inclusive, no próprio ventre, essa criança vai recebendo cargas emocionais da parte da mãe, né? E aquilo que a mãe passa para ela fica como algo não sabido ou não tendo um nome propriamente dito, né? Que pode ser descoberto ao longo da vida com a questão da terapia. Então, você está orando, pedindo para que Deus traga, né, essa cura da ansiedade que você está vivendo, mas você não tem conhecimento de onde ela vem. E é legal. Em que época da história ela entrou na sua vida e você não tem uma detecção, você não consegue detectar o nome dela, de onde ela vem, de quem você recebeu essa carga, vamos dizer assim, né? Então, são ansiedades diferenciadas daquilo assim, eu estou com o meu trabalho, estou com medo de perder meu trabalho, né? Agora, tá ok, você está com medo de perder o trabalho, ou você vai fazer curso, se preparar para um outro trabalho, vai buscar um outro emprego, você tem uma série de alternativas que você pode usar para tratar com essa ansiedade. Por quê? Porque a ansiedade, até um nível razoável, ela é importante para você, porque ela pode te jogar para frente se você não tiver adoecido. Psicologicamente falando. Faz parte do processo. Essa não é a ansiedade que Paulo está tratando ali. Não, de maneira nenhuma. É aquela ansiedade comum e necessária para te movimentar, para te fazer levantar, para sair do comodismo, para ir à cata de outras alternativas, né? Alguns sucumbem à ansiedade por adoecimento mental, psicológico, e outros falam assim, não, eu vou buscar uma nova alternativa, eu vou mudar porque esse ramo aqui não está dando mais, eu estou estagnado, eu não tenho podido crescer naquilo que eu estou fazendo, então eu vou buscar outras alternativas. A ansiedade moveu. Então, bendita a ansiedade. Amém. Mas diferente daquela ansiedade outra causada. Tanto pelo ambiente que paralisa, que desespera. Sim. Tem uma beleza nisso que você falou, umas frases atrás, que eu quase não me contive aqui para falar. Você falou, por exemplo, da ansiedade. Não, mas às vezes a gente não sabe a causa. E a terapia, enfim, pessoas que podem ajudar, vão te ajudar a encontrar a causa. Essa causa pode estar na infância, na relação com os pais, em especial com a mãe, que você falou, né? Sim. Vai investigar os elementos e tal. E aí tem os gatilhos na vida que vão, né, fazer essa ponte até a infância, até os traumas e tal. Se Deus fosse tão somente um curandeiro, o problema seria, tá aqui a pílula. Você orou? Tá aqui. Como o interesse de Deus, me parece, pelo que a Bíblia fala, é sermos a imagem de Cristo, Ele quer nos ver crescer, amadurecer, desenvolver. Não raras vezes, Ele pula essa parte sobrenatural de sim, salabim, abracadabra, você está sem a doença, sem o problema, sem... E ele fica com a gente numa jornada de cura onde a gente vai percebendo o que estava de errado, não é? Porque eu dei o comprimido, tomei, melhorei, eu não sei a causa. Eu só melhorei. Mas o interesse de Deus por mim vai ao ponto de, não, eu quero te ajudar a ver, porque eu quero te ajudar a crescer, e isso é amor, né? Imagina se Deus fosse só um mágico, né? Tem médico
ou mesmo psicólogo ou psicanalista, que está afim do dinheiro, né? Isso aqui é a minha profissão e eu quero a grana desse cara aí. E eu tenho certeza que há péssimos profissionais no seu ramo também, né? Também. Que estão enrolando, que eu posso pegar um caminho mais curto e necessário, mas vou ficar enrolando o cara. Eu já ouvi pessoas falarem isso. Nossa, e não era questão de método. De, o cara tá me escutando, levando um tempo. Não, a sensação de estar sendo enrolado mesmo, né? Quem falou foi uma pessoa minimamente conhecedora do assunto. Então, tem gente que quer uma próxima sessão porque ela quer a grana daquela sessão. Sim. Então, ela vai esticar aquele processo. Mas, obviamente, tem o profissional, imagino que é você também, um desses, em que, sim, é o meu meio de vida, mas eu quero ajudar essa pessoa a se conhecer e ela mesma trilhar esse caminho de cura sem ser baldeada num leito ou forçada a isso ou impelida a isso por um remédio simplesmente, pura e simplesmente. E isso tem uma beleza maior do que a cura por mero interesse financeiro. Por que eu estou dizendo isso? Às vezes, o crente está numa expectativa enorme de ser pacificado, de organizar minimamente o seu mundo interior com um Deus mágico, mas que reflete muito pouco de amor. É mais uma máquina fazedora de milagres. E o Deus que você me descreveu aí, e de que em muitos momentos fala assim, olha, agora eu vou, através de um profissional, através desse processo, eu vou abrir um quartinho aqui. Aqueles uivos horrendos que você ouviu, era daqui, tá? Eu tô com você, eu vou te ajudar a abrir e encarar isso. Tudo bem? Isso me soa mais amor e preocupação e cuidado do que simplesmente, tem um jeito de eu acorrentar o bicho lá dentro. Você nunca vai ver. E você vai ficar distraído olhando. Ele vai sumir? Não, vai estar lá dentro. Mas você vai estar chapado de um jeito que você não vai lembrar mais desse... É mais ou menos isso? É mais ou menos. Eu vi um Deus mais bonito na sua descrição do que o Deus milagreiro. Simples. Eu me lembrei da mulher... Desculpa estar me estendendo. Não, pode falar. Mas é que você desengatilhou um monte de coisa aqui. Eu me lembro da mulher com fluxo de sangue. Que é uma coisa que poderia ser mais automática do que... Apareceu uma mulher, saiu o poder dele, ele vira... tá bom, minha filha, já curou. Já, beleza, sua fé te curou, processo cumprido. Mas aí ele acha ela, ele traz ela para perto, chama ela de filha. Tipo, eu não estou interessado na cura, eu estou só na cura. Eu estou interessado em todos os traumas que você viveu, sendo uma mulher com fluxo de sangue, sendo amaldiçoada pelas pessoas, vivendo à parte. E eu achei a palavra que vai te achar lá dentro do seu trauma, que é filha. Eu não sou só o seu curador, o Senhor lá distante, olhando para uma impura. Você é minha filha. E eu me lembrei disso ouvindo você falar desse processo de cura, que é uma outra estrada, né? Perfeitamente. Eu só tinha que comentar, só isso. Não, eu creio que é por aí mesmo o caminho. Agora, lembrar o seguinte, quando a ansiedade ela passa dos limites e ela ganha cores patológicas, então a gente encaminha para um psiquiatra. O psiquiatra vai ministrar remédios. E a partir dos remédios, essa pessoa vai conseguir baixar o nível de ansiedade para tratar com o terapeuta, com o psicólogo. Porque naquela ansiedade que ela está, ela não consegue pensar em nada, a não ser a sentir essa ansiedade martelando constantemente a sua vida. O corpo age como um obstáculo para a recuperação, e aí o remédio ajuda a baixar o nível de ansiedade para que ela possa tratar dessa ansiedade. Legal. Então, essa é a visão que nós temos em termos de um trabalho que leva a pessoa a uma vida mais equilibrada. E como a gente sempre diz aqui, João, desculpa, é graça comum. Hora de botar a doutrina para trabalhar, né? Sim. Remédio, se bem ministrado, no lugar certo do processo de recuperação,
é graça comum de Deus. Deus Sim. usando o dom de cura através de pessoas que pesquisaram, trabalharam para isso. Mas desculpa. Não, aí entra a questão Saulo, a questão do... que eu ia falar? Da administração dos remédios e da baixa da ansiedade, para que a gente possa tratar essa ansiedade adequadamente, né? Mas não era isso que eu queria falar. Eu queria falar uma outra coisa. Não sei, me fugiu. Eu fui ser um obstáculo. Não, porque não era importante para falar. Então, vamos lá. Nós não somos aquilo que nós aparentamos. Então, a partir da psicologia, da psicanálise, a gente vai perceber. E a própria Bíblia, primeiramente falou isso. Nós não somos o que nós parecemos. Então, nós estávamos falando agora há pouco de pastorados que nos atraem, que nos embevecem diante daquilo que está acontecendo. Como no caso, por exemplo, de Simonton, né? Eu queria falar dele, de tantos outros que ficaram na história aí como grandes homens, né? Mas eram pessoas que tinham suas lutas internas. E nós, como crentes, muitas vezes nós gostamos de mascarar e não assumir essa identidade humana, né? Então, quando nós estamos vivendo uma ansiedade, às vezes a gente prefere mentir do que falar a realidade que está acontecendo. Ou prefiro não tomar remédio e achar mecanismos outros que eu próprio criei para mascarar a situação que eu estou vivendo, né? Eu estou passando por uma dificuldade pessoal, e aí você fala assim, você está passando por sofrimento. Então, o senso comum é assim, imagine, isso aí é coisa da sua cabeça, isso aí não é nada, né? Você está com depressão? Vai lavar uma pilha de prato que daqui a pouco você... Vai carpir um já lote. Tá bem, vai carpir, vai fazer alguma coisa, né? Então, nós somos doidos para mascarar o nosso ser, a nossa identidade, até a identidade em algumas questões. Então, daí aí a importância de assumir essas debilidades pessoais para poder fazer, de fato, um tratamento adequado. Enquanto eu estou sentindo as dores e, não, meu irmão, não fica... Deixa, eu estou bem, eu consigo sair dessa, deixa que está tudo bem comigo. Está mentindo, está indo por um caminho em que a doença vai aumentar e vai trazer uma debilidade maior para ele. Então, o que nós temos dentro de nós não somos o que nós parecemos. Nós lutamos para sermos aquilo que nós gostaríamos de ser dentro de uma perspectiva cristã. Mas a guerra interna está presente, é mais dura essa guerra do que a guerra lá que está acontecendo lá fora, porque a guerra minha é a guerra interna, de você saber o que tem, o que precisa ser melhorado, onde você quer chegar com a sua própria pessoa, com a sua própria... com o seu próprio mundo interno, vamos dizer assim. A tentativa talvez seja domar, como você falou a palavra, domar o mundo interno de tal forma que não haja um contraste tão grande entre aquilo que eu apareço para as pessoas, aquilo que eu pareço para as pessoas e aquilo que de fato eu sou. Então, entra questões psicológicas e psicanalíticas justamente aí. Esse eu que precisa ser visto de cara para ser, então, tratado e passar pelas transformações que são necessárias para uma vida mais saudável, né? Olha só, então o mundo interior saudável sequer é um lago plácido o tempo todo. De maneira saudável. Sim. As pessoas acham isso. Eu sou um lago imóvel por dentro. Tô assim num nível de... Não, aí é lepra, né? A lepra espiritual que insensibilizava. Você não sentia nada, sim, né? Mas, à medida que você falava, ok, então o mundo ao redor está um caos. Digamos, verdadeiramente um caos. Não é nem fantasia, tá? Caótico. Sofrimentos, dores.
o meu mundo interior está no meio de uma guerra interior necessária, o que não significa necessariamente que eu estou doente. É um conflito interior que eu estou passando. Mas na sua narrativa, me pareceu, e aí você me diga se é, me pareceu que o único lugar imutável nessa história é o quartinho de Deus dentro da pessoa. Que por um momento eu tentei falar assim, não, então a gente tem que buscar o quartinho, e aí você me fez não foi uma correção, fez uma observação. Que não, ok, o que acontece nesse quartinho brota para fora e você ora. Então, na verdade, a administração desse quartinho é de Deus. Aliás, se fosse minha, eu levaria a guerra lá para dentro também, né? Então, tem guerra fora, tem guerra dentro. É um bálsamo saber que tem um quartinho onde Deus fala comigo e é Ele quem administra esse quartinho, Ele quem está ali. Saber disso ajuda? Perfeito. Total, né? Lembrar desse quartinho? Total. Quando a gente fala na questão da ansiedade, o fato de assumir a ansiedade, assumir que nós não estamos num mundo paradisíaco, assumir que nós não estamos num mundo perfeito, e a partir daí buscar então aperfeiçoamento para a vida pessoal. Então, quando eu falei daquele casal que nós temos problema, problema todo casal tem e vai ter a vida inteira. Eu falo, às vezes eu chego e falo brincando falo assim, não. meu querido, minha querida, é assim mesmo, vocês vão brigar a vida inteira. Que novidade tem nisso? Se você não quiser problema, morra. Eu falo brincando assim, mas um tanto sarcástico, né? Porque tem problema, tem dificuldade. Agora, precisa ser, tudo isso precisa ser cuidado. Se está trazendo problema. Você tem ansiedade? Tá, assuma. Essa ansiedade vem, ela não vai extinguir-se totalmente, ela vai ser amainada, ela vai ser rebaixada, mas ela vai continuar ali. Então, a nossa mente tanto tem a beleza da memória, né? Ela guarda tantas coisas bonitas que ficaram para trás, como também ela tem o poder de resgatar situações dolorosas do passado e trazer dor para o presente também. Então, aí vem a necessidade do cuidado realmente com a nossa vida mental e, logicamente, inclui a vida com Deus, a vida espiritual, lógico, né? Tá dentro desse... Então, esse mundo interior saudável, ele passa por caos também, conflito, não tem que ser um lago plácido o tempo todo. Mas a ansiedade, por exemplo, se for o caso, ela não governa. O mundo interior adoecido, ou o mundo interno adoecido, ela governa, né? Me parece que quem tá mais saudável no seu mundo interior passa pela ansiedade, mas ela não é governante, ela não vaza para tudo quanto é... Eu consigo vislumbrar ela, passar por ela, mas eu ainda levanto cedo para levar o filho na escola, eu não estou em pânico. Excelente. E tem uma coisa que eu ouvi um cara falar no YouTube, aí eu não sei se é psicólogo de YouTube, né? Tem uns psicólogos de YouTube aí. Mas eu fiquei fascinado com aquilo, porque você falou, assim, já pra gente caminhar pro final, que a gente deve ter falado bastante, né? Ele falou assim, a síndrome o pânico quando se instala, eu achei bonito. Eu não sei se é verdadeiro, mas eu achei bonito. O pânico quando se instala é o corpo forçando a rendição. Porque na ansiedade que antecede o pânico, ainda há uma esperança de que eu consigo resolver tudo. Então você fica em alerta e tal. Quando o pânico vem, você perde o controle do corpo, da mente, o taquicardia, o suadouro, e você... Esse desespero, ele é ruim, mas ele é aquele programinha de Deus. É como se Deus tivesse programado o corpo para a adoração, para se render. Então o corpo falou, você não se despojou do poder que você achou que tinha, eu vou forçá-lo a isso.
Você falou do quarto de oração, onde Deus é Senhor ali dentro, né? Então, há uma maneira que eu posso fazer sem ter que necessariamente entrar em pânico, de afinal me render, aceitar o governo de Deus, me render a Ele, sem precisar panicar com isso, né? Sem precisar entrar em pânico com isso. E eu achei isso bonito. Por incrível que pareça, viu, gente? Eu não estou querendo desprezar o seu pânico, tá? Mas o pânico ser um desligar do corpo para falar, chega! Não dá conta, deixa eu te mostrar que você não vai conseguir. A sua ansiedade não vai fazer o avião ficar no ar. Já que você tem pânico de avião, medo de avião. Não vai adiantar. Com ansiedade ou sem ansiedade, o avião vai voar ou o avião vai cair. Um dos dois. É mais provável que ele voe. A estatística está a favor dele voar. O corpo fazer isso com o pânico, eu achei bonito. Quase que uma adoração forçada. Quase forçar o cara de joelhos no chão. Mas não precisa chegar nesse ponto, né? Você pode ir para o quarto de Deus disposto a... Chega. Fiz o que deveria fazer. Planejei o que deveria ter planejado. Já não posso fazer nada além disso e ainda estou ansioso. Então, venho até o teu quarto para que... Eu só achei bonito, queria isso que você falou faz muito sentido, porque... E não foi meu, viu? Foi um psicólogo que eu vi na internet. Mas eu não lembro você vê, quando a gente está vivendo algumas questões de depressão, de ansiedade, de obsessões, seja lá o que for, né? Dentro de um quadro ainda não patológico, a tendência sua é fazer um reducionismo. Eu creio que a gente poderia até falar que talvez seja isso que nós estejamos tendo que ver na Bíblia, né? Então, quando fala que a gente não deve andar ansioso por coisa alguma, né? Mas essa ansiedade, ela tá presente na nossa vida, mas ela não deve tomar esse nível de proporção, né? Porque ela vai chegar a uma questão paralisante. Ela vai atrapalhar a nossa vida. Aí ela reinando, plena. E outra coisa é de que por que a ansiedade não pode ser dada por Deus? Se é uma ansiedade que é para movimentar, que é para mover, para trazer benefício para a nossa vida, por que Deus não pode permitir? Vamos usar esse termo, fica melhor. Que Deus não possa permitir essa ansiedade. Por que o Deus de hoje você não pode ser doente? Se você está doente é porque Deus não está com você, porque você tem que fazer uma oferta para comprar Deus, para que Deus dê aquilo que você está precisando, porque se você não tem o carro último tipo, você não está com Deus, como foi falado. Inclusive, hoje nós conversamos sobre essas questões. Então, problema no casamento, tá? Para que existem problemas? Eu fui um aluno extremamente sofrido na matemática, né? Mas eram problemas que eu deveria resolver, o mundo perdeu mas a minha cabeça não estava para matemática. Agora, problemas em si são problemas para serem resolvidos. E você tem toda a estrutura para resolver qualquer tipo de problema. Principalmente se você conta com esse poder incomensurável da presença de Deus na sua vida, então os problemas podem ser resolvidos sim, né? E que os problemas podem trazer benefícios para a nossa vida, sim. Que nós vamos ter problemas a vida inteira, sim. Dentro e fora do casamento, dentro e fora da igreja, dentro do trabalho, fora do trabalho, na criação de filhos, enfim. Criação de filhos. Né? Você falou da ansiedade, né? Sem a boa ansiedade, não haveriam boas mães. Não é verdade. Porque a boa mãe é aquela que fala assim, ela veste o casaco... Mas eu não estou doente, mas vai ficar. Sim, se pegar sereno, né? Como dizia na minha terra. Sai de sereno. Talvez olhar por esse lado mais bonito, vamos dizer assim, das dificuldades, dos problemas, quando dá, porque tem situações extremamente lamentáveis que daí precisam ser tratadas de uma outra maneira. Mas de aceitar mais a vida, vamos dizer assim, com gratidão e aceitar o que Deus tem permitido que a gente viva, traz
um conforto, um benefício, é um remédio para a nossa alma. Então, se volta justamente contra essa necessidade de perfeição que o mundo tem que ter nos dias de hoje, desse ditame de moda em que você tem que ser o top em tudo que você faz, em tudo que você é. E, às vezes, a ansiedade vem justamente desse esforço que não vai levar você a lugar nenhum, muito pelo contrário, vai extrair de você energias que você poderia estar utilizando para o seu crescimento pessoal. Amém. É? João, aproveitando, podia ficar o dia inteiro aqui, né? Tem muito assunto. Mas assim, aproveitando que tem essa pessoa aí, olhando para o computador ou para o celular, e tá pensando assim, fácil falar nessa mesa aí, com um copinho d'água e tal, eles não sabem o que eu tô passando. Que tal você olhar para aquela câmera ali e dar uma palavra do seu coração para essa pessoa que se sente oprimida pelo mundo exterior, tem um mundo interno em caos e adoecido, e tá aí tentando entender, mas espera aí, então a regra, o ideal não é um lago plácido, com peixes parados e sem nenhum movimento? O que você diria para essa pessoa, do coração? Então, eu gostaria de dizer o seguinte, que a gente precisa, de alguma forma, ter o filtro na necessidade de saber dividir o que é problema meu e o que é problema dos outros, como que eu posso influir no problema dos outros, principalmente tendo uma vida com Deus, utilizando o método mais rápido e seguro de abençoar a vida das outras pessoas, que é através das nossas orações, das nossas preces, das nossas súplicas, mas ter a plena certeza de que aquele problema não é o seu problema. Dói em você, mas ele deve ser tratado como problema alheio, problema do outro, né? Enquanto isso, você olha para você mesmo, não egoisticamente falando, e vai procurar trabalhar os seus próprios problemas sem essa visão de desespero diante dessas demandas difíceis que vêm para a sua vida pessoal. Então, o seu olhar vai influir muito na maneira como você vai procurar resolver essas equações, às vezes extremamente difíceis, para serem resolvidas. E elas vão se resolver, de uma forma ou de outra, elas vão se resolver. Então, não tenha medo da vida. Viva a vida, procure embelezar a vida, e isso traz um esforço pessoal muito grande, né? De aproveitar aquilo que a vida tem de bom e que tem proporcionado para nós. Eu incluo a questão das mídias, que elas têm o lado bom, o lado bonito, o lado que é um lado altruísta, vamos dizer assim, para a vida humana, mas tem o lado difícil também, o lado perigoso, o lado da propensão para o pecado e tudo mais. Então, o que nós temos que fazer hoje em termos midiáticos é buscar administrar das nossas vontades diante desses aparelhos que estão diante das nossas mãos. Então, quando as pessoas vêm, muitas vezes, viciadas no uso das mídias, uma das propostas é justamente isso, que a vida é muito mais rica que tudo isso que nós estamos vendo e que nós devemos usar outras facetas da nossa vida, diminuindo o espaço da mídia na nossa vida, se ela está prejudicando, para que você possa ter uma melhor qualidade de vida física, mental, espiritual e assim por diante. Então, esse é a minha fala. Amém. Obrigado. Mais uma vez, muito obrigado, viu? Obrigado muito vocês obrigado. Todos. Muito esclarecedor, muito gostosa a conversa também. Obrigado. Valeu, hein? Muito obrigado. Então, você que está aí em casa, se você gostou desse conteúdo, curta. Se você conhece alguém que vai gostar desse conteúdo, compartilhe. E se você quiser saber mais materiais, vídeos, conteúdo da LPC, é só se inscrever no canal.
A gente se vê na próxima sexta-feira, às 9 horas, no Mente e Coração. Até!